Mas eu quero falar com você hoje sobre eclesia. Diga assim, eclesia. Nós falávamos na semana passada sobre o movimento do desigrejismo cristão. De alguma forma, o sermão de hoje é uma continuidade, obrigado Felipe, é uma continuidade do que nós falávamos no domingo passado. Só para você entender um pouquinho, para a gente poder relembrá-lo, nós falávamos no domingo passado que o desigrejismo pode ser dividido em duas categorias. O primeiro é aquele que as pessoas fazem uma certa apologética, algumas pessoas, a desinstitucionalização completa da igreja. Alguns acham que se tiver igreja evangélica funcionando, isso atrapalha ser cristão. Eles acham que para ser um cristão verdadeiro, é preciso aniquilar por completo todas as igrejas evangélicas. Então isso é uma ala muito forte que algumas pessoas defendem no Brasil e no mundo. Mas nós temos também um segundo momento, alguns irmãos que amam Jesus, os irmãos evangélicos, que servem a Deus, que são tementes a Deus, no entanto, estão, por algum motivo, por alguma decepção, não estão hoje numa igreja evangélica. Falávamos domingo que o censo do IBGE falou em 2010 que essa categoria de pessoas que estão sem igreja estava em 9,2 milhões de pessoas. Olá. Então, são muitas pessoas. Falávamos que isso equivale aproximadamente a 10 João Pessoas, no que diz respeito à população, só no Brasil. Pessoas que amam Jesus, mas que estão fora da igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a eclesia. E existe uma disciplina na teologia chamada eclesiologia, que essa disciplina ela estuda a igreja, a importância da igreja, o que é a igreja, a finalidade, os objetivos da igreja como corpo de Cristo. Mas para a gente começar a entender, existem dois tipos de igreja. Existe a igreja que a gente chama de igreja universal, que é a igreja geral, é a junção de todas as denominações. Então, é a junção da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Paz Church, tantas outras igrejas. Todas essas igrejas juntas formam o que nós chamamos de igreja universal, a igreja macro do Senhor Jesus. Mas existem também o que nós chamamos de igreja local, que essa aqui é uma igreja local, é uma denominação específica, onde tem a sua teologia, a luz da palavra de Deus, onde prega a santa palavra de Deus. Mas a gente observa na Bíblia que Paulo valorizou a igreja local. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Paulo escreveu aos irmãos, por exemplo, de Corinto, aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos de Filipe. Então, ele valorizou a igreja local. Nós vemos também, por exemplo, no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, e lá a gente observa o capítulo 2 e capítulo 3, que João, diante daquela revelação dos céus, a Bíblia Deus manda ele escrever para 7 igrejas específicas na Ásia Menor. Então observe que a igreja local, ela é pautada nas sagradas letras. A Bíblia realça, a Bíblia valoriza, a Bíblia menciona a importância da igreja local. Agora eu quero ver com você o que é biblicamente igreja. E só para você entender que igreja não significa, não quer dizer a estrutura predial. Não estamos falando daqueles prédios belíssimos, super confortáveis, são edifícios. Igreja fala de pessoas que estão apaixonadas por Jesus, que estão famintas pela palavra de Deus. Existe alguém aqui nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Mas eu quero falar para você, teve um grande teólogo que viveu no século IV, chamado Agostinho. Agostinho mencionou 2 tipos de igreja. Ele mencionou a igreja invisível, que é aquela igreja composta por pessoas que já foram regeneradas por Cristo, que realmente são seguidores de Jesus, que realmente temem a Deus. Existe aquela igreja visível, onde às vezes estão um aglomerado de pessoas, e alguns se dizem ser crentes, mas que na verdade ainda não foram totalmente transformados pela palavra de Deus. Então, quero que você entenda que a igreja invisível, ela se acha substancialmente dentro da igreja visível. Então, só para você entender, isso aqui é algo muito forte, porque a igreja, ela é invisível, ela é construída de verdadeiros irmãos que fazem parte de uma igreja visível. Isso é muito forte, exceto algumas exceções. Por exemplo, você sabe da história que Jesus, ao ser morto naquela cruz, ele estava ladeado de 2 ladrões. E a Bíblia diz que um temeu a Deus, e o que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele não teve oportunidade de vivenciar a alegria de comunidade. Ele morreu e já foi direto para o paraíso. Mas, em vias gerais,
a igreja ela precisa estar nessa união familiar, nesse convívio que nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Veja no telão um conceito de igreja, por favor. A palavra igreja tem origem no grego que é eclesia, e significa originalmente assembleia, então reunião de cidadãos. Inclusive os gregos usavam muito essa nomenclatura, e essa palavra eclesia, ela é composta por duas palavras, que significa fora, e calau, que significa chamar. Então, em linhas gerais, o que é eclesia, biblicamente, teologicamente, é chamados para fora. Mas para fora de que, Oz? Para fora de contaminações do mundo, para fora de um envolvimento com o pecado, para fora daquilo que não agrada a Deus. Então, igreja é você ser chamado, retirado de um ambiente que não agrada a Deus e vivenciar num ambiente que glorifica o nome do Senhor. Quando a gente vê o Novo Testamento, nós observamos que a eclesia, a igreja, ela tem um triplo significado. Primeiro, pode ser constituído de um povo específico, onde esse povo estão no local para poder cultuar a Deus, primeiro significado. Segundo, fala de uma igreja local como essa, reunidos todos os domingos, amém ou não, gente? Todos os domingos e também nos lives reunidos, ou então fala também, no terceiro momento, da igreja universal, que é a junção de todas as igrejas. Então pode ser igreja geral, com todas as placas de igreja, pode ser uma igreja local, então pode ser um povo num certo local, para poder, de algum propósito, para buscar o nome do Senhor. Mas eclesia, veja no telão comigo, o contexto dela, mais profundo, não fala somente de algumas pessoas reunidas. Fala de quê? De um povo especial. Diga assim comigo, um povo especial. Fala também de quê? De um povo separado. Diga assim, separado. E por último, de um povo consagrado a Deus. Diga assim, eu sou especial. Diga assim, eu sou separado. Diga assim, eu sou consagrado. Glória a Jesus por isso. Eu quero falar com você hoje, então, sobre 4 pontos importantes para você entender o que é a igreja. Primeiro ponto, veja no telão comigo, eclesia no Antigo e no Novo Testamento. É interessante que essa palavra eclesia é uma palavra grega, obviamente, que ela não está no Velho Testamento, que foi escrito no hebraico. Mas nós temos uma palavra no hebraico chamada kahal, que substituiria, no caso, a palavra eclesia. E kahal fala de quê? De uma congregação, de uma reunião. Eu vou estar vendo aqui com os irmãos agora que mesmo nos tempos do Velho Testamento, já se tinha reunião, já se tinha consagração, já se tinham pessoas reunidas para cultuar o nome do Senhor Jesus. Então, por exemplo, a gente vê a tenda da congregação. E a tenda da congregação também era chamada de tabernáculo, ou então de tenda do encontro. Era exatamente o local, o momento, era um santuário portátil. Você lembra que o povo no Egito passaram quantos anos, gente, até a Terra Prometida? 40 anos, diga assim, 40 anos. Nesse interim, eles tinham um santuário, um tabernáculo, onde eles cultuavam, onde o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus. E lá eles celebravam algumas festas religiosas, como por exemplo, a Páscoa. O que é a Páscoa hoje? Santa Ceia. Eles celebravam lá, por exemplo, também festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. E lá também eles ofereciam sacrifícios para poder remir as pessoas dos seus pecados. Então, a tenda da congregação era um local onde as pessoas se reuniam para poder cultuar e celebrar ao Senhor. A gente vê também, por exemplo, um período dos juízes e reis, que depois que, após a construção do Templo de Salomão, onde Salomão instituiu sacerdotes, levitas, todo sacrifício diário para poder os cultos acontecer de maneira especial. Lá a gente vê também eles oferecendo sacrifícios a Deus. A gente vê, por exemplo, os sacerdotes ministrando, os levitas ministrando. A gente observa também que nesse período tinha-se a leitura da lei. O que era a lei? Era a Torá era a Bíblia judaica. Então tinha estudo da palavra, tinha sacrifício, tinham festas, tudo era um local de reunião e de culto a Deus. A gente vê, por exemplo, também as sinagogas. Eu quero dividir com vocês aqui agora o período do exílio e pós-exílio. O exílio aconteceu nos anos de 586 a 538 a.C., e se você não sabe, a história relata que Nabucodonosor II,
ele invadiu Jerusalém e ele fez todo aquele povo ser escravo. Tirou aquele povo daquela terra e agora aqueles irmãos tinham que se adaptar. Como que vão cultuar a Deus? Como que vão, de alguma forma, estudar a palavra? Como que vão, de alguma forma, se fortalecer na igreja? Na comunhão espiritual, por exemplo. Então, as sinagogas eram usadas para poder, de alguma forma, eles terem encontros menores para poder se aprofundar. Mas também o período pós-exílio, que foi a partir de 538 depois de Cristo, quando o rei Ciro da Pérsia, ele agora destrói Nabucodonosor, que era a Babilônia, e agora ele libera o povo de Israel. Vocês estão liberados, vocês agora deixam de ser escravos, estão liberados para poder vocês cultuar o Deus de vocês. Então esses irmãos agora passam a cultuar o Deus de Israel, onde agora foi construído mais uma vez, pela segunda vez, o templo, que foi terminado, por exemplo, no ano de 516 depois de Cristo. Então você observa que naquele tempo, no Velho Testamento, a gente vê Esdras e Neemias sendo esses agentes espirituais, de chamando o povo para congregar, para se arrepender, para poder buscar Deus. Nós temos também, por exemplo, ainda no Velho Testamento, reuniões em praça pública, e para poder, de alguma forma, cultuar o Senhor. Você pode ver isso no livro de Neemias, capítulo 8. Você observa que Neemias e Esdras convocando o povo a se arrepender, a se quebrantar, a buscar a Deus. Isso é o quê? Isso é um tipo de igreja. Isso são aglomerações de pessoas se arrependendo e buscando ao Senhor. Quem está comigo aqui? Amém? Mas deixa eu voltar aqui para o Novo Testamento agora. Veja no telão comigo que existem 114 vezes a palavra eclesia no Novo Testamento. Irmãos, todo mundo sabe que toda vez que escritores, numa redação, num texto, frisa muito uma palavra, porque aquela palavra tem uma magnitude de importância fora do comum. Nós temos 114 aparições de eclesia. O tempo hoje não permite, a minha palavra é rápida, mas você pode depois dar uma estudada. Nós temos várias passagens sobre a importância da igreja. O que nós estamos falando hoje é algo extremamente bíblico e contemporâneo para os nossos dias. Por exemplo, a igreja local, na visão de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ela é como se fosse uma embaixada aqui no céu. Pedro vai dizer que nós somos irmãos peregrinos e forasteiros. Diga assim, peregrinos e forasteiros. Isso é a igreja, nós estamos aqui de passagem. Veja também 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, diga assim comigo, na casa de Deus. Diga assim, na casa de Deus. Ele continua, o que é a casa de Deus? Ele fala, que é a igreja do Deus vivo. Diga assim, coluna e baluarte da verdade. Fico muito interessante ao analisar isso, porque é como se Paulo falasse, olha Timóteo, eu vou visitar vocês, eu sou supervisor da igreja de vocês, mas olha, talvez se eu custar chegar aí por alguns motivos, hoje é fácil a gente viajar, hein, gente? Hoje nós temos carros, não é verdade? Nós temos hoje aviões. A gente sai de um local para o outro rápido. Naqueles tempos era a pé, ou então a cavalo, ou então em navios que eram dias viajando. Então o que Paulo fala? Se eu custar chegar aí, não esqueça, Timóteo, que Deus, você deve proceder da maneira correta com a igreja que é a casa de Deus. Só que ele vai falar que essa igreja é coluna. Essa coluna, gente, você sabe que num edifício como esse daqui, ele tem colunas. Colunas são o quê? São aquelas partes que seguram o peso, que garantem o prédio em pé. Essa coluna, no grego, fala de estilos. Tem a ideia de quê? De elevar e exibir a verdade. Diga assim, elevar e exibir a verdade, isso é coluna. Mas também Paulo vai dizer que nós somos baluartes. Essa palavra grega é edraioma. Tem como pano de fundo, por exemplo, dizer que a igreja ela é firme e que ela é protegida. Protegida por quem, gente? Por Jesus. Ela é firme, ela é protegida, porque a gente vai estar vendo hoje que é Ele que é o plantador da igreja. Jesus que veio para poder plantar a igreja. Segundo ponto de hoje, veja comigo que a identidade da eclesia, vamos perceber agora quem que nós somos, baseado na palavra de Deus.
Pedro vai dizer, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala o seguinte: vós sois o quê? Raça eleita. O que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para onde, gente? Para sua maravilhosa o quê? Luz. Quem é a igreja? Diga assim, raça eleita. Diga assim, sacerdócio real. Diga assim, nação santa. E o mais importante, olha só, diga assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, obrigado, Jesus. Diga assim, porque eu sou exclusivo teu. Olha que coisa forte. Isso é a igreja. Agora, nós somos também o corpo de Cristo. Eu falei sobre esse versículo na semana passada. Eu quero voltar a ler para que você possa entender. Veja comigo, 1 Coríntios 12, 12, vai dizer que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo só. Assim também com respeito a Cristo. Nós falávamos no domingo passado que alguns falam o seguinte: olha, eu sou igreja na minha casa. Não preciso para nenhuma igreja, porque eu sou igreja. O que Paulo fala aqui? Que nós separados somos o quê? Diga assim, membros. Agora, quando eu junto esses múltiplos membros, nós formamos o quê? Um corpo. Então, eu só consigo ser corpo, biblicamente falando, se eu estiver junto a outros membros. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Agora, também nós temos que entender quem nós somos. Nós somos dirigidos por Jesus, que Ele é o cabeça. Veja comigo também, é um texto de Efésios 4, 15 e 16. Eu também li esse texto semana passada, quero voltar a ler de novo. Mas seguindo a verdade em amor, diga assim, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa, diga assim, cooperação de toda parte. Falei domingo passado que o prefixo co fala de quê? De junto com alguém, operar junto com alguém. O Espírito Santo opera, nós ajudamos ele, amém, queridos? Nós operamos juntos. Olha só, operar juntos. Aí, isso aqui que é igreja, nós somos dirigidos por nosso Senhor Jesus. Mas também nós somos quem? A noiva de Cristo. Diga assim, eu sou a noiva de Cristo. Eu lembro de um irmão que era muito machista, isso há muitos anos atrás lá no Pará, eu era criança ainda, que ele falou, esse doutor Jesus, ele falou o seguinte, olha, eu não concordo com o Paulo, eu sou o noivo de Cristo, eu sou homem. Ele não entendia que noivo não fala de sexualidade, fala de igreja. E nós somos a noiva de Cristo. Eu acho muito interessante que Paulo vai fazer uma analogia para que pudesse os seus leitores entender o recado. Ele vai fazer analogia de quê? De um homem casado. Veja comigo, por favor, Efésios capítulo 5, 25, ele vai dizer, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou o quê? Diga assim, como Cristo amou a igreja. Olha o que ele fala. E assim mesmo se entregou por ela. Isso aqui é muito forte, porque ele pega a figura do homem casado, fala o seguinte, olha, esse homem é uma simbologia de Cristo. E a mulher é uma tipologia da igreja. Então ele fala o seguinte, olha, o homem tem que amar a sua mulher como, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma intensidade que Cristo amou a igreja. E o meu querido Rubem ministrou agora a oferta e dízimos aqui, ele usou um texto clássico, que é João 3,16. O que Jesus fez? O que Deus fez? Entregou o seu único filho. Então Jesus amou a igreja. Diga assim, obrigado, Jesus, porque eu sou amado por ti. Aí Paulo vai continuar no versículo 29, veja comigo, por favor. Ele fala, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Você não fala assim, se você tem a sua consciência, a sua psique, o seu emocional bem ajustado, você não vai falar assim, que mão feia, eu tenho ódio dessa mão. Não. Só se você tiver algum distúrbio emocional, se você tiver algum problema, tem que ser procurar rosca, psicólogo, então psiquiatra, mas no sã consciência você, talvez a gente não gosta muito, mas fala, obrigado, Jesus, o Senhor me deu, amém, glória a Jesus.
Então ele fala o seguinte: alguém que nunca odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Olha que coisa forte, diga assim: como também Cristo o faz com a igreja. Queridos, olha o que Cristo faz conosco. Diga assim: Ele me alimenta. Diga assim: Ele cuida de mim. É isso que Ele está fazendo contigo nessa noite, usando eu como instrumento para te alimentar, para cuidar de você. Aplauda bem forte o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Isso é ser igreja. Aleluia. Agora veja comigo, por favor, a missão da eclesia. Para que nós estamos aqui nesse mundo? Por que nós existimos em João Pessoa? Primeiro, nós existimos nós temos um chamado à adoração. João 4, 23 fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adorem como, gente? Diga assim: em espírito e em verdade. A igreja foi chamada para uma adoração ao Senhor. Adoração não é só aqui no culto. Adoração é amanhã na sua casa. Adoração não tem a ver com música e com instrumentos. Adoração tem a ver com estilo de vida, com devoção, com renúncia, com amor, com quebrantamento. Isso é adoração, isso é a missão da igreja. Segundo, nós somos chamados à comunhão. Diga assim: à comunhão. Quando você vai ler o texto de Atos capítulo 2, versículo 42, diz que e perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Olha só, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Isso é a igreja, essa é a missão dela. Esse era o parâmetro da igreja primitiva, lá no primeiro século. Doutrina, pregação da palavra séria, persevera. Comunhão, que fala de koinonia, de estar junto. Comida, de comer juntos, mas também de orar. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Nós estamos no período de jejum. Quem está jejuando aqui, gente? Amém? Estamos todos os dias. Eu geralmente tenho colocado um link na linha de transmissão da igreja para a gente poder orar às 6:30 da manhã. Estamos amanhã orando. Se você quiser estar comigo, a missão da eclesia é estar em oração. Vamos estar juntos orando amanhã, amém? Em nome de Jesus. Isso é muita bênção. Agora, veja comigo também que uma das missões da igreja é chamado a missão global. E essa missão global, ela é inserida, ela é instruída no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Fala aqui: ide por todo o mundo, ide fazer discípulos do que, gente? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação do século. Então, a missão da igreja passa pelo processo de evangelização. Isso aqui é muito, 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 muito forte. Nós podemos evangelizar usando palavras, amém, gente? Palavras, isso é muito importante, mas também nós podemos evangelizar através do nosso exemplo. Isso aqui é muito forte porque deve haver, meus queridos irmãos, uma harmonia perfeita entre a ortodoxia e a ortopraxia. Deve haver uma harmonia perfeita. Quando eu pego uma Bíblia, eu abro e leio o texto. Isso é a ortodoxia, a palavra pregada corretamente. E quando as pessoas olham para mim e veem o meu exemplo, a ortopraxia, deve coadunar essas duas coisas. Esse é um problema muito grande. Muita gente fala da palavra, muita gente prega a palavra, mas em casa os vizinhos veem que ele xinga a esposa, que ele grita com o filho, que ele não paga as contas dele, que ele é um mau caráter. Então nós temos que pregar. Eu admiro muito o que São Francisco de Assis falou. Ele diz o seguinte, abre aspas: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário use palavras. Deus nos chamou para a gente poder fazer missões. Nós estamos esse mês de fevereiro voltado para poder buscar irmãos que amam a Jesus, que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. É aqueles que fazem parte dos 9,2 milhões que estão sem igreja. Nós vamos buscar eles. Amém ou não, gente? Diga assim: nós vamos buscar essas pessoas. Diga assim: nós vamos buscá-los em nome de Jesus. Agora também, uma das missões da igreja também nós somos chamados à santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, nosso Deus é santo. Nós temos que ser santos diante dele.
Santidade não fala de religiosidade. Santidade não fala daquela mulher que veste uma roupa arrastando no chão. As mulheres têm que se vestir modestamente, a Bíblia fala, isso é um princípio bíblico. Mas não é aquilo ali que é santidade. Santidade fala de quê? De uma pureza no coração. Fala de quê? De pessoas quebrantadas, pessoas de caráter. A Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. A minha missão nesse mundo vai perpassar pela santidade. Diga assim, Jesus, faça de mim um santo a cada dia. Isso aqui é muito forte. Eu quero ver com vocês o último ponto. Vantagens de ser igreja. Irmãos, eu tenho 39 anos. Nasci nessa igreja, na Paz Church. Eu não consigo entender, a minha esposa sabe, a minha vida fora de uma igreja. Eu fico boquiaberto. Como que tem pessoas que decidem não estar numa igreja séria? Estou falando de igrejas sérias. Igreja que prega a palavra. Igreja que não vai contar piadinha em púlpito. Igreja que vai cuidar de pessoas. Amém, gente? Que vai realmente olhar para a Bíblia e dizer, me confronta, Jesus. Me transforma. Eu fico pensando, meu Deus. Eu vou colocar só algumas vantagens aqui, mas existem tantas vantagens. A pergunta é, por que essas pessoas não enxergam essas vantagens? A primeira vantagem, quando eu estou numa igreja local como essa, nós temos um crescimento espiritual fora do comum. Irmãos, nessa igreja aqui, nós temos a oportunidade de ouvir pregações expositivas, amém? Amém? Quem está aqui no curso da Nova Criatura? Quem está fazendo agora? Tantas pessoas, nós temos, acho que 24 pessoas fazendo o curso Nova Criatura. Você pode estudar a palavra de Deus. Você pode, por exemplo, também fazer parte de grupos de oração. Você pode fazer parte de life groups, que são as reuniões nas casas. Então você tem um ambiente, uma ambiência grande para crescer espiritualmente. Que vantagem que você tem. Você pode, por exemplo, ser discipulado por alguém. Você pode, por exemplo, chamar o pastor da igreja, pastor, me ouça, me dê um conselho. Quer dizer, estar numa igreja abençoa a vida da pessoa. Então nós temos que entender como é importante estar numa igreja local. Segundo ponto que a gente pode ver de vantagem, que nós temos aqui a oportunidade de servir e também de atender os propósitos de Deus para a nossa vida. Diga assim, de servir e atender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos hoje aqui na igreja 10 ministérios, que teve no café com o pastor ontem, viu? Então as pessoas que têm uma facilidade para música, vão tocar no louvor, amém ou não, gente? Pessoas que têm facilidade para trabalhar com crianças, vão poder ajudar no Paz Kids. Pessoas que gostam de receber pessoas, vão ajudar o nosso querido Marcelo e também a Raquel receber as pessoas do Ministério da Atmosfera. Pessoas que amam jovens, quem ama jovens aqui? Olha só, o Andinho e Sara vão envolver-se no Difflin. Então, uma igreja local me proporciona, me dá uma ambiência necessária para que eu possa desenvolver os meus talentos. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito especial. Agora, por exemplo, outra vantagem. Valores e disciplinas de vida. Na igreja nós aprendemos o que, gente? Honestidade, amém ou não? Amém ou não? Nós aprendemos, por exemplo, perdoar. Amém? Nós aprendemos, por exemplo, também amar o próximo. Uma vez que eu amo o próximo, que eu perdoo, eu consigo ter relações interpessoais mais saudáveis. Tudo isso se aprende em igrejas. Tudo isso é vivenciado num contexto eclesial. Numa igreja como essa, a gente aprende disciplina e compromisso. Eu lidero o Ministério de Louvor. Os irmãos sabem que o ensaio começa às 10 da noite, tem que chegar lá 15 para 10. Os irmãos que estão no louvor, eles estão aprendendo a ser pontuais, que no trabalho na segunda-feira eles chegam pontualmente, porque a igreja ensina pontualidade, quem está comigo aqui. Isso é um ambiente que favorece não só o contexto da eclesiologia, mas também favorece o campo da profissão, o campo do empreendedorismo, o campo do profissionalismo. Numa igreja a gente aprende também, por exemplo, autorresponsabilidade. Amém? Por exemplo, você vê o caso de Davi, Salmo 51. Depois que ele pecou, que ele traiu Deus com aquela mulher chamada Batseba, ele chora, ele fala, somente contra ti eu pequei. Ele não culpa ninguém,
Ele olha para ele mesmo e fala, eu pequei. Isso é o quê? Autorresponsabilidade. Eu não transfiro para ninguém. Eu chamo para mim a responsa e assumo os meus erros. Numa igreja a gente aprende perseverança, sim ou não, gente? Perseverar com um discípulo. Perseverar com alguém que você ensina algo e a pessoa fala o seguinte, não vou fazer. Você fala, meu Deus, faça isso porque a Bíblia manda fazer. Vai ser bom para você. Isso é perseverança. Quem é líder de life sabe disso. Quem é líder de ministério sabe disso. Quem discipula alguém sabe disso. Então a gente aprende a perseverar. Numa igreja como essa, nós aprendemos a buscar a santidade. Irmãos, numa igreja como essa, nós somos ajudados a nos libertarmos de vícios. Gente, eu só vejo vantagens de estar numa igreja séria. Por exemplo, outro ponto, outra vantagem, amparo social. Diga assim comigo, amparo social. Nossa igreja, nós temos aqui, todo primeiro domingo do mês, foi domingo passado agora, nós chamamos um evento chamado Marcha do Amor. O que é isso? Todo primeiro domingo do mês, nós temos uma oferta especial, voltada só para ação social. Rubem, fique em pé, por favor. Rubem, Ana, fique em pé. Vamos receber esse casal com uma vibrante salva de palmas. Obrigado, pode sentar, meus queridos. Eles lideram o Pai Social, é um braço da nossa igreja, um ministério da nossa igreja. Então, nós ajudamos alguns irmãos que estão aqui. Os irmãos sabem, nós não falamos que nós ajudamos, mas quem é ajudado sabe. Por exemplo, uma igreja, um amparo social, nós temos, aqui não aconteceu, graças a Deus não vai acontecer tão cedo, vai demorar muito em nome de Jesus, mas as igrejas têm velório. Eu lembro que lá no Pará, nós fazemos trabalhos missionários no Ribeirinho, e nós encontramos um senhor chamado Zé Pereira. Era um índio, que não tinha, que nem o pessoal fala, nem parente, nem aderente. Esse senhor era bem idoso, morava lá no meio dos matos amazônicos, e aí estava doente, então a minha mãe resolveu trazer ele para a cidade, e ficou morando na nossa casa, por 3 meses. Ele não comia nada, só soro na veia direto, e suco de laranja. No dia que acabou o soro da prefeitura, acho que 2 ou 3 dias ele morreu. E aí eu lembro que era pequeno, e tinha 2 obreiros lá, que trabalhavam com minha mãe, que fizeram um caixão de madeira, de maneira bruta mesmo, não tinha como pagar nada, e a gente ia para o cemitério, era eu, criança, minha mãe, minha tia, e os 2 irmãos no caixão. Aí a esposa falava assim, morreu! Aí eu falava, morreu. Observe, aquele irmão teve um enterro digno, porque estava numa igreja. Estávamos em Fortaleza agora, tem um irmão da nossa igreja chamado Marcelo. Esse irmão ajudou muito lá a igreja na parte de trabalhos sociais, lá na comunidade. No Covid morreu. Ligaram para quem? Para a igreja. A igreja gastou uma nota para poder fazer um enterro digno. Gente, isso é o que? Isso é amparo social. Eu não vejo desvantagem de estar numa igreja séria. Quem está comigo aqui, gente? Por exemplo, ainda tratando-se de amparo social, existem irmãos nessa igreja que recebem bolsa de estudo. Não vou falar quem é. Você que é aluno, você sabe, você recebe bolsa de estudo para você estudar, para você se preparar para o ministério. Isso é o que? Isso é amparo social. Tem irmãos nessa igreja que recebe, por exemplo, aconselhamento pastoral. Tem irmãos, tem pessoas, agora no Rio Grande do Sul, a gente teve ano passado aquela catástrofe, lá daquelas enchentes terríveis, que nunca teve aquilo na história da humanidade, lá do Rio Grande do Sul. As igrejas evangélicas abriram suas portas, transformaram-se em quê? Em abrigo de pessoas que não tinham mais casas. A Paz Church foi uma dessas igrejas que passou 45 dias aberta, sem culto, só sendo abrigo, recebendo pessoas, fazendo sopa, dando agasalho, dando colchão, amando. Isso é o quê? Um trabalho social. Eu não vejo nenhuma desvantagem em fazer parte de uma igreja séria. Quero contar um testemunho para você, um testemunho pessoal agora, por questão social. Eu estava em 2014 em Fortaleza, e naquele tempo eu era gerente de uma revista chamada Revista MDA. Essa revista circulou o Brasil, falava sobre MDA, discipulado. Então eu era o gerente dessa revista, e eu estava produzindo a revista, acho que era a 3ª edição, não sei qual era a edição, e aí um irmão me ligou da Itália. Olha o que é a igreja, gente. Eu não esperava isso.
Aquele irmão me ligou e falou assim, Watson, um empresário aqui da Itália, de agência de turismo, me ligou e ele falou o seguinte, eu quero um cara ou duas pessoas do Brasil que tem influência na tua igreja, que esse pastor que me ligou é da nossa igreja na Itália, o pastor Luiz. Influência para poder, eu quero que ele, essa pessoa, então 2 casais, né, Andresa? Eu quero trazer eles para a Itália, para o Vaticano e para Israel. Aí o pastor me ligou, o Watson, tu quer vir? Eu falei, deixa eu ver se eu quero. Eu falei, tudo pago? Deixa eu ver, eu vou orar para saber se Deus vai confirmar. E aí eu falei para minha esposa, falei para o pastor Evanildo, que era o nosso discipulador, aí ele falou assim, Watson, tu vai lá, mas tu fica no celular para poder garantir que a revista está funcionando, porque a gente tem prazo para poder imprimir e levar para a gráfica. Irmãos, eu e a Andresa fomos pela primeira vez para fora do Brasil, fomos para a Itália. Chegamos lá, uma van, não é isso, Andresa? Gigantesca, esperando eu, a Andresa e mais um casal. Eu entrei naquela van, eu digo, meu Deus, pronto, levaram a gente para os hotel. No outro dia, vamos para o Vaticano. Beleza, vamos rodar em Roma, rodamos em Roma. Vamos agora pegar outro avião para Israel. Pagando quanto? 0,800. Cheguei em Israel, outra van em Tel Aviv, gigantesca, aquela vanzona preta. Eu digo, meu Deus. Dizem que tem coisas que só missionário ou milionário vivencia, né? Naquele tempo era missionário. E a gente passou uma semana em Israel. Eu nunca fiquei no hotel tão chique como eu fiquei em Israel, em Jerusalém, Hotel Dan. Acho que 5 estrelas, ou 6, não sei, 5 ou 6 estrelas, não sei, chiquérrimo. Irmãos, para onde eu ia com aquele casal, era o pessoal servindo a gente, tradutores, reuniões. 10 dias de viagem, voltei para o Brasil. Eu nem influenciei muito, porque na reunião que a gente teve, olha, o outro casal falou o seguinte, Watson, eu acho que a gente vai pegar o projeto para poder fazer aqui. Eu falei, você tem paz? Você quer fazer sozinho? Liguei para o pessoal, irmãos, obrigado, a viagem foi maravilhosa. Já articulamos entre nós aqui, o fulano de tal vai seguir. Então esse irmão abriu uma agência, essa agência existe hoje em São Paulo, e ele tocou esse projeto para poder abençoar aquela empresa lá. Mas observe, como que igreja, irmãos, eu nunca imaginei que por eu estar numa igreja evangélica, por eu estar envolvido no ministério, alguém ia, lá na Itália ia ligar para mim e me oferecer 10 dias de viagem exclusiva, VIP, nos melhores hotéis. A gente chegava nos locais, não tinha fila, era uma agência, passava direto. Eu digo, meu Deus, só para você entender como que Deus, na sua multiforme sabedoria, nos abençoa tanto por estar na igreja local. Veja comigo um ponto também, uma grande vantagem. Diga assim, saúde mental e emocional. Irmãos, olha, foi feito um estudo que quem pratica de maneira assídua uma fé cristã, essa pessoa, ela tem mais possibilidade de ter uma gestão emocional adequada. Então, a igreja me ajuda a ter uma emoção melhor, uma gestão da emoção melhor. A igreja me ajuda, por exemplo, a olhar para o futuro com esperança. A igreja me ajuda a me encorajar a vivenciar os meus problemas e vencer eles. A igreja me dá um ambiente de acolhimento. Sim ou não, gente? Eu vi pessoas que já ficaram nessa igreja, em outras igrejas, porque lá, o pessoal da atmosfera, olhou com amor, deu um abraço, a pessoa fala, puxa, nunca mais alguém tinha me abraçado. A igreja proporciona esse ambiente acolhedor. A igreja proporciona para todos nós um ambiente de intimidade com Deus, de adoração profunda, de crescimento. Quero chegar agora à nossa conclusão aqui. Em resumo, quando a gente olha a história da igreja, baseada na Bíblia, ela existe para quê? Para que a gente possa desenvolver um relacionamento com quem? Com Deus. Diga assim, com Deus e com as pessoas. Igreja é para isso, para me instigar a me relacionar melhor com meu Deus. E também, de alguma forma, eu também relaciono-me melhor com as pessoas que estão na minha volta. Então, eu quero falar para você, veja no telão comigo. A igreja precisa ser defendida. Através de quê, gente? Diga assim, da oração. E também
da não propagação de más notícias. Observe, no mundo cristão existe muito deslize, eu falei sobre isso semana passada. Pessoas vão errar, pastores vão errar, igrejas vão fazer coisas erradas. Nós não podemos aceitar os erros, mas a gente não aceita como? Orando e pedindo misericórdia de Deus. Mas também eu não posso ser um propagador do mal. Você viu aquela igreja? Você viu aquele pastor lá? Você viu o que ele fez? Estou propagando o mal. Irmãos, olha aqui para mim agora. Cuidado com o aviãozinho do Instagram. Eu sou pastor, eu tenho estrutura para receber aviãozinho de muitos irmãos aqui. O que é aviãozinho? Lá embaixo, aquele terceiro linkzinho, você vê algo, alguma crítica, clica no aviãozinho e manda para alguém. Eu tenho estrutura de ver, às vezes eu nem vejo, vocês mandam, eu nem vejo. Se eu ver que é crítica, eu nem assisto. Mas cuidado para você não mandar isso para uma pessoa que está começando agora. Que você pode espantar a pessoa, você pode, de alguma forma, já existe um sangramento no corpo de Cristo. Quando você faz isso, você coloca uma faca e o sangue desce mais. Você tem que proteger a igreja. Como? Orando. E segundo, boca fechada. Veja algo comigo interessante, que quando Paulo, ele ainda Saulo, naquele seu zelo religioso, você vê a história, que a Bíblia diz que em Atos, que ele prendia os irmãos. Ele jogava no cárcere, ele queria colocar ordem lá em Israel, e garantir que a religiosidade era aquela religiosidade certa, judaizante. E a Bíblia diz que ele estava agora, no capítulo 9 de Atos, versículo 4, ele está agora em cima do cavalo, indo para Tars, indo para Damasco, melhor dizendo, para poder prender os irmãos. A Bíblia diz que aparece uma luz, você lembra da história, Atos 9? E aquele rapaz cai do cavalo. E ao cair, tem uma pergunta chamada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero fazer um adendo disso aqui. Toda vez que nós propagamos coisas ruins da igreja, seja qualquer igreja, seja qualquer corpo de Cristo, que eu propago, que eu falo mal, que eu quero expor, que eu quero realmente mostrar, eu estou como Saulo, perseguindo ao próprio Jesus. O que o texto fala? Saulo, por quê? Você me persegue. Saulo, na sua cegueira, estava perseguindo pessoas que achavam que estavam fazendo coisas erradas contra a religião. Mas Deus fala o seguinte: você, Saulo, está pecando, perseguindo a mim mesmo. Cuidado com perseguição da igreja. É o próprio Cristo que a gente está perseguindo. Agora veja algo comigo, que a ideia, por exemplo, de eu amo a Jesus, mas eu não amo a igreja, essa ideia ela é inconsistente e tem uma grande problematização teológica. Deixa eu te explicar melhor. Minha esposa está aqui. Qualquer um dos irmãos que falar para mim o seguinte: Watson, cara, eu amo você, Watson. Você é um cara legal, gosto de você. Agora, a Andresa, eu não tolero a Andresa. Eu não suporto a Andresa. Como você acha que eu vou olhar para você? Jesus, segura a minha mão. Jesus, para trás, Satanás. Irmãos, eu que sou um pecador, não aceito alguém falar o seguinte: eu gosto de você. Ou então o Enzo é criança, comete erros. Inclusive o Enzo, a gente está indo, termina, às vezes as aulas, eu vou lá com o professor, Andresa, vai, como é que o Enzo foi hoje? Tentar melhorar o Enzo. Mas não tem essa. Eu gosto de você, eu amo você e eu odeio a sua esposa. Não existe isso que está comigo aqui, gente. Por que eu falo o seguinte: eu amo Jesus? Ah, Jesus, eu te amo. E eu olho para a igreja e falo o seguinte: intolerável, intragável, raça de cobra, só o fogo vindouro. Não tem condições, gente. Isso é um paradoxo apologético, não tem como. Veja comigo o último texto que eu vou estar lendo hoje. Esse texto é muito interessante. Mateus 16, 18, Jesus chega e pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala o seguinte: tu és o Cristo,
Tu és aquele que nós esperávamos. No versículo 15, Jesus fala assim para ele: filho de Barjonas, não foi nem carne e sangue que te revelou. Aí Jesus fala o seguinte: eu também te digo para Pedro, tu és o quê? Tu és Pedro. Olha só aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga assim: edificarei a minha igreja. O que ele fala? E as portas do inferno, diga assim, não prevalecerão contra ela. Levanta suas mãos agora. Espírito Santo, eu declaro que nenhuma arma forjada contra os meus irmãos vai prosperar. Nenhuma língua que falar contra eles vai prosperar. Ninguém com inveja vai derrubar eles. Eu declaro sobre eles a tua graça e misericórdia. Você é protegido. Diga assim: eu sou protegido, guardado pelo meu Senhor. Isso aqui é muito forte. Mas observe, o que Jesus fala? Tu és Pedro. E a palavra grega para Pedro é Petros. O que é Petros? Fragmentos, pedras menores de uma grande pedra. O que é pedra? No grego, Petra. O que é Petra? Uma grande pedra, um grande penhasco. Traduzindo, o que ele está falando? Você é fragmento, Pedro, de mim. Eu sou a pedra maior, você é fragmento de mim, e eu vou edificar a minha igreja, e você vai ser colaborador disso, em nome de Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga assim: porque eu sou Petros. Diga assim: eu sou uma pedra menor. Diga assim: que o Senhor é a pedra maior. E para a gente poder entender melhor isso, Paulo vai dizer em Efésios 2:20, ele diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus, diga assim comigo, a pedra angular. A pedra que ele falou aqui, a pedra maior, o penhasco maior, ele é aquele que edifica a igreja. Ele também falou em 1 Coríntios 3:11, Paulo diz que porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é, diga assim, Jesus Cristo. Fique em pé agora, por favor. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda que Cristo valorizou a igreja. Nós não estamos falando de religião, não estamos falando aqui de você ser fanático da paz de hoje, não é isso. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Mas é importante, à luz da Bíblia, olharmos para a igreja. Deus te colocou nessa igreja aqui como uma instituição valorosa, como uma instituição que gera valor agregado para a sua vida, que abençoa a sua vida, que te ensina, que te ama, que te protege, que te ouve, que te assiste. A Bíblia fala que Ele vai edificar a sua igreja. Ele que edificou, Ele que foi o fundador da igreja. Nós temos que amar a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Feche seus olhos agora. Espírito Santo, nós oramos, Espírito Santo, que possamos entender a importância da eclesia, a importância da igreja, e principalmente a igreja local como uma instituição de bênção, de ensino, de amor, de educação, de amparo social, de amparo espiritual. Nos ajude, Pai, a não sermos fanáticos por placa de igreja, mas entender o princípio do que é ser igreja. Gere em cada um de nós, Senhor, esse entendimento, esta revelação.